Às 19h30 do dia 29 de março de 1941, o U-107 deixou Lorient, França, sob o comando do corvette-capitão Günther Hessler, no que se tornaria a patrulha de U-Boot mais bem-sucedida de toda a guerra. Ele navegou com o U-94, comandado pelo também corvette-capitão Kuppisch, mas então o U-107 virou para o sul. Os submarinos alemães, tipo 9B, eram ligeiramente maiores do que os submarinos alemães, tipo 9 originais, mais tarde designados 9A. O U-107 teve alguns comandantes, dentre eles Günther Hessler. Hessler se juntou à Kriegsmarine em abril de 1927. Antes de ser designado para o U-Boot-Waffe, braço de U-Boats, ele serviu em barcos torpedeiros e no encouraçado Schlesien. Ele foi o oficial comandante do barco torpedeiro Falke, de abril de 1939 a março de 1940. Ele comandou o U-107 entre 8 de outubro de 1940 até 1 de dezembro de 1941, sem, excepcionalmente, ter servido como um Wachoffizier, primeiro oficial de quarto. Hessler se casou com a filha de Karl Dönitz, Úrsula, em novembro de 1937. Desde então, não era comum um oficial assumir o comando de um U-Boat sem uma longa experiência como oficial de guarda ou Kommandantenschüler, comandante em treinamento. Mas Hessler era um experiente oficial da Marinha e logo demonstrou que essa era uma decisão correta. Durante sua primeira patrulha, ele afundou 4 navios, totalizando 18.514 toneladas. Mas sua mais gloriosa passagem pelo U-107 foi a segunda patrulha, que obteve seus melhores resultados. Günther Hessler saiu de Lorient, 29 de março de 1941, às 19h30, para afundar tonelagens de navios mercantes aliados, a maior de qualquer patrulha U-Boat de toda a guerra. O U-107 deixou a base em companhia do U-94, mas o U-107 seguiu para o sul. Sua área operacional era ao redor das Ilhas Canárias e perto de Freetown, onde afundou 14 navios totalizando 86.699 toneladas, começando com o mercante britânico SS Eskdene, que exigiu 2 torpedos e 104 tiros do canhão de convés de tiro rápido de 105 milímetros. O maior navio afundado foi o britânico Cauchas, de 10.305 toneladas. Em 1 de junho de 1941, Hessler afundou o que ele supunha ser um navio Q, navio de chamariz. O britânico Alfred Jones, erroneamente, pois os navios Q foram retirados de serviço em março. Em 3 e 4 de maio, o U-107 reabasteceu do navio de suprimentos alemão Nordmark, junto com o U-105. 5 dias depois, o U-107 transferiu 14 torpedos, comida, água e mais combustível do navio de suprimentos Egerland. O U-107 retornou a Lorient em 2 de julho de 1941. Como Hessler era seu genro, Dönitz se sentiu desconfortável em conceder a Cruz de Cavaleiro, a qual sua conquista lhe dava direito, e, eventualmente, o grande almirante Raeder assinou os papéis. Em maio de 1944, o U-107 foi equipado com snorkel. A Alemanha tinha pelo menos 35 barcos equipados com snorkel antes da invasão da Normandia, em 6 de junho de 1944. Ainda assim, cerca de metade dos barcos operacionais na França não tinham esse equipamento vital na época. O U-Boat alemão da Segunda Guerra Mundial foi projetado para operar principalmente na superfície e submergir apenas para evasão ou para raros ataques à luz do dia. Em 1940, o U-Boat na superfície era ainda mais seguro perto de um comboio do que submerso, pois o ASDIC aliado podia detectá-lo debaixo d'água, mas era inútil contra um navio de superfície.
Foi somente com as invenções contínuas dos aliados que o U-Boat foi forçado a passar mais e mais tempo debaixo d'água, e então ele estava funcionando apenas com motores elétricos limitados que só conseguiam alguns nós e tinham resistência muito limitada. Em 1940, quando o exército alemão derrotou a Holanda, um golpe de sorte caiu sobre a marinha alemã, a saber, a invenção holandesa que os alemães chamaram rudemente de Schnorchel. A marinha holandesa vinha experimentando desde 1938 um sistema de tubulação simples que permitia que um submarino periscópio operasse seus motores a diesel e, portanto, tivesse alcance subaquático quase ilimitado. Experimentos anteriores com essa ideia pela marinha holandesa começaram no início do período entre guerras. A marinha alemã prestou pouca atenção. Na verdade, eles pensaram sobre esse sistema em 1940 como um meio de levar ar fresco para os barcos, mas não viram necessidade de operar os motores diesel debaixo d'água. E, de fato, removeram o Schnorchel dos 3 submarinos holandeses. A Marinha Real também fez o mesmo com os barcos holandeses que escaparam das forças alemãs. Foi somente em 1943, quando mais e mais U-Boats foram perdidos para o contra-ataque aliado, que o sistema caiu em favor do alto comando. O Schnorchel foi colocado em serviço posteriormente e instalado nas classes 7C e 9C, com ventilação para motores diesel, mas suas ideias não foram postas em prática. Os tipos 21 e 23 foram projetados em 1943 para usar a tecnologia ao máximo. Após a guerra, Hessler passou mais de um ano no cativeiro dos aliados. De 1947 a 1951, ele foi contratado pela Marinha Real para escrever The U-Boat War in the Atlantic em 3 volumes, com a ajuda de Korvettenkaptein Alfred Hoschart, ex-comandante do U-378 e, mais tarde, do Estado-Maior da Operação com Hessler. O 107 foi afundado em 18 de agosto de 1944 no Golfo de Biscaia, sob o comando de Karl-Heinz Fritz, a sudoeste de Saint-Nazaire, por cargas de profundidade de uma aeronave britânica Sutherland. 58 mortos, todos os tripulantes perdidos. O Korvettenkaptein Günther Hessler faleceu em 4 de abril de 1968, aos 59 anos de idade.